A maior fake news, a maior mentira pregada desde a criação do mundo até hoje é dizer que a lei de Deus foi abolida. Mas a palavra de Deus é a resposta para toda a verdade. Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo. Estamos estudando a lição de número 9 e a lição desta semana fala sobre o fundamento do governo de Deus, que é a lei de Deus. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão importante, tão interessante, que é a lei de Deus. Deus não muda, Deus é imutável. Assim também como seus princípios e suas leis não mudam. Nós, seres humanos, mudamos porque somos criatura fortemente afetada e infectado pelo pecado. E lá em Malaquias capítulo 3 e o verso 6 nos diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Algumas pessoas dizem que o Antigo Testamento não tem mais validade e que nós estamos vivendo hoje numa nova aliança. E alguns usam até texto fora de contexto para justificar essa ideia. Deus não mudou. A nova aliança foi um novo pacto que Deus fez com uma nação que estava decaída e tinha se afastado de seus princípios. No Antigo Testamento foi dado diversas leis para o povo no passado para regulamentar a convivência humana. Da mesma forma também como hoje nós temos diversas leis em nossos códigos de leis. E no passado existia a lei moral, a lei cerimonial, a lei de saúde, a lei civil, as leis de famílias. Afinal de contas, todo o universo hoje é regido por leis. Algumas dessas leis que tinham no passado, elas foram adaptadas e modificadas conforme o passar do tempo. E tudo que está ao nosso redor existem leis. Nada existe, nada funciona sem lei, sem regra e sem regulamento. E para que haja desobediência, é preciso haver transgressão. Eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse o que é o pecado. E lá em Romanos capítulo 7 e o verso 7 diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Quando alguém chega para mim e me diz que a lei de Deus foi abolida, é o mesmo que dizer que Deus foi abolido da minha vida. A lei de Deus é a manifestação de Deus para com o ser humano. Imagine que se um dia eu acordasse de manhã e soubesse que todas as leis de trânsito fossem ou teriam sido abolidas, ou então a lei da gravidade não existe mais. Isso seria um caos em nosso meio. E lá em Romanos capítulo 4 e o verso 15 diz: mas onde não há lei, também não há transgressão. 1 João 3, verso 4 também diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Se tirar a lei, inexiste o pecado. E se não existe pecado, eu não preciso mais de Jesus, ou seja, eu anulo o sacrifício de Jesus em minha vida e não existe mais também salvação. Não teria mais necessidade de ir à igreja e nem eu mais preciso estudar a Bíblia. Romanos capítulo 7 e o verso 12 diz: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento de Deus é santo, justo e bom. E nós temos que ter em mente que Satanás está usando dois grupos de pessoas. Um grupo está abolindo a lei e o outro grupo está modificando ou mudando a lei. Se você se livra de um grupo que está abolindo a lei, você pode se deparar com outro grupo que está modificando ou alterando a lei de Deus. E a principal mudança que Satanás está fazendo é neutralizando, é abolindo o sábado como o dia de descanso de Deus e transferindo essa guarda para o domingo, fazendo tudo aquilo que é o contrário que a Bíblia está nos mandando. Mas isso já era previsto lá em Apocalipse, que no final dos tempos, os homens, eles mexeriam, eles modificariam a lei e a própria Bíblia. Mas Deus também já tinha previsto uma punição para aqueles que tocassem naquilo que é sagrado.
Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O castigo é grande e é a pena de morte. Lá em Romanos capítulo 2 e o verso 13 diz: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas aos que praticam a lei hão de ser justificados. E lá em Romanos capítulo 13, o verso 31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Com a morte de Jesus, os 10 mandamentos foram abolidos. Então está liberado matar, adulterar, idolatrar? Claro que não. A ideia de quem defende que os mandamentos foram abolidos é apenas atacar um único mandamento, que é o 4º mandamento. É um argumento frágil, insustentável e antibíblico, e só atende àquilo que Satanás quer, que é tirar a verdadeira adoração e a obediência do nosso Criador. E lá no livro de Lucas, capítulo 16, e o verso 16 diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Note bem que esta palavra aí, vigorar, ela não existe no texto original. A tradução correta desse texto seria mais ou menos assim: a lei e os profetas cumpriram de anunciar a vinda de Jesus, a primeira vinda no caso, até João Batista. Esse texto não está dizendo que a lei foi abolida. Esse texto está falando que o anúncio da primeira vinda do Messias, no caso de Jesus, e seu ministério terrestre, foi anunciado até João Batista. João Batista foi o último profeta que anunciou a vinda de Jesus para o seu ministério terrestre. E depois disso, Jesus chegou e assumiu como profeta. Se todos os profetas vigoraram até João Batista, como alguns proclamam, então o profeta João, que escreveu o livro do Apocalipse, não foi um profeta. E também eu tenho que descartar o livro do Apocalipse, porque o João do Apocalipse, ele veio depois de João Batista. Tiveram outros profetas também depois de João Batista, como as filhas de Filipe. E nós temos um outro texto paralelo que reforça essa ideia lá em Mateus 11, o verso 13, que diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E lá em Mateus 5, o verso 17, nos diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Cumprir, que significa executar ou colocar em prática. A Bíblia não é aquilo que eu quero que ela seja, aquilo que eu quero dizer. A Bíblia é aquilo que ela é. Lá em Mateus capítulo 5, verso 18 diz: porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Eu vim completar a lei, eu vim confirmar a lei e não anular, como muitos interpretam. Em João 14 e o verso 15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 15, verso 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. E lá em Efésios capítulo 2, 15 a 16 diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Jesus aboliu o muro que separava judeus e gentios. É isso que esse texto está falando. Aboliu as leis de ordenanças de festas e também aboliu a lei do sacrifício. Você comemora a festa das trombetas ainda hoje? Não. Você comemora a festa das primícias ainda hoje? Também não. Você comemora a festa dos tabernáculos? Também não. E lá em Romanos capítulo 10 e o verso 4 diz: porque o fim da lei é Cristo,
para a justiça de todo aquele que crê. A palavra em destaque aí é a palavra fim. A palavra fim, no original, é telos. E a palavra telos significa objetivo, alvo ou propósito. Ou seja, o propósito, o objetivo da lei é Cristo. Então, muitas pessoas interpretam o fim como de finalizar, como de acabar. Então, alguns dizem que esse texto fala que Deus aboliu os mandamentos. Muita interpretação errada. Portanto, meus amados, temos que interpretar a Bíblia da forma que ela é e não da forma que eu quero. E lá em Mateus capítulo 19, 16 a 17, diz: E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus não está dizendo que nós somos salvos pela guarda dos mandamentos. Nós sabemos que somos salvos unicamente pela graça em Cristo Jesus. Mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: meu filho, o mandamento não te salva, mas a negligência, a transgressão dele te leva à perdição. E lá no livro de Tiago, capítulo 2, e o verso 10 a 12 diz: Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que falou não adulterarás, também ordenou não matarás. Eclesiastes capítulo 12, o verso 3 diz: De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Deuteronômio 11, 26 a 28 diz: E eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno, e a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vós desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros caminhos, outros deuses que não conheces. Deus tem uma grande bênção para os obedientes, assim também como ele tem uma maldição para os desobedientes. E a obediência a Deus, ela passa pela guarda dos mandamentos. A lei não foi feita para me salvar. Nós sabemos que a salvação é única e exclusivamente pela graça em Cristo Jesus. Mas a lei tem o papel de revelar o pecado, condenar o pecador e nos conduzir até Cristo. Isso daí está na Bíblia. A lei não me salva, mas a transgressão dela me leva à perdição e, infelizmente, isso é difícil de muitos compreenderem. Bem, meus amigos, esse foi o nosso estudo de hoje. E eu espero que nós tenhamos aprendido aqui um ponto muito importante na nossa caminhada cristã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau.